E provavelmente vai ser bastante polêmico, porque afinal de contas a estratégia do buy and hold é utilizada por milhões de pessoas ao redor do mundo. E pessoalmente eu não tenho nada contra essa estratégia. Ela serve muitas pessoas, principalmente num mundo onde nós estamos diante de investimentos passivos que são feitos em índices, e aí se faz o caso cada vez mais forte, que inclusive eu falo bastante aqui no Omnimacro e no meu outro canal, no podcast, sobre como que fica cada vez mais difícil o trabalho de quem faz uma gestão ativa de stock picking, né? Sendo que você tem um volume cada vez maior, então basta você comprar o índice e esquecer que isso vai garantir a sua aposentadoria, porque afinal de contas, no longo prazo, isso vai para cima e para a direita. Mas no capítulo de hoje, eu quero mostrar com dados, né, e com fundamentos quais são os principais riscos do buy and hold e o que, na minha opinião, é algo melhor a se fazer. Mas antes de mais nada, eu tenho um argumento a favor do buy and hold, porque geralmente qualquer tipo de pessoa que tenta trazer ali algum argumento contra, você já vai para cima deles falando a seguinte coisa: agora significa o quê? Você vai adivinhar quais são os melhores, os piores dias do mercado, você sabe onde é que está a baixa, onde é que estão os topos e onde é que estão os fundos. E aqui, obviamente, eu vou dizer que isso é literalmente impossível. Os melhores investidores da face da Terra, né, pessoas como Warren Buffett, Ray Dalio, Jim Simpson, Drucker Miller, Paul Tudor Jones, Ken Griffin e vários outros, nenhum deles tenta adivinhar o mercado. E muitas vezes você vê aquela máxima de que 75% dos hedge funds não conseguem bater a SP500. Então, se eu não consigo bater a SP500, para que para que eu vou ter um hedge fund? Para que eu vou participar? Por que eu vou gastar milhões de dólares ou mesmo pagar ali os famosos 2,20, 3,30, né? Os 2% com 20% de performance? Eu vou pagar caro para perder da SP500. Então, se você tem esse tipo de conceito, acho que você vai querer ver, talvez, um pensamento de como as instituições de fato pensam e como que as pessoas que gerenciam capital maior do que o seu, né, no caso, pessoas ali com 10, 15, 20, 100, 200 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares e um fundo, de fato, pensam para alocar capital de forma institucional. Então, prever o mercado é impossível, certo? O objetivo aqui é você usar a matemática ao seu favor, porque percentuais enganam muito na hora de você ver os seus investimentos, e o que interessa, no final das contas, é quanto sobra para você na sua aposentadoria, né? Porque o grande objetivo de qualquer investidor é que em algum momento você vai querer que ele gere renda para você. Principalmente, você precisa tomar cuidado, né, com não somente com retornos maiores ou tentar bater a SP500. Acho que nenhum desses grandes investidores pensam tanto dessa forma, mas eles pensam muito mais em gerenciamento de risco e impostos, certo? Mas aqui a gente vai falar principalmente do gerenciamento de risco. Mas aí, como é que eu vou fazer isso, sendo que eu não posso adivinhar o futuro? E aí que entra como que os investidores institucionais pensam. Então, hoje, quando você cria algum sistema, você, assim, eu acho que um dos grandes, claro, existem várias estratégias que você pode tentar fazer ali, criar o seu alfa, né, ou ganhar do mercado, ou utilizar de estratégias, mas muitos desses fundos utilizam simplesmente o que a gente chama de trend following, que é você seguir tendências, e tem várias formas de você poder fazer isso. Mas principalmente na Omnimacro, quando a gente faz isso de forma macro, né, eu vou explicar um pouquinho de como que isso funciona em detalhes nos outros vídeos, mas o objetivo aqui é a seguinte coisa: quando você tem um determinado sistema onde você não adivinha o futuro, você simplesmente segue o que acontece, mas gerenciando os seus riscos, as suas participações mínimas possíveis nas quedas e máximas nas entradas, né, nos melhores dias, sem identificar corretamente ali um topo ou um fundo, você pode ter dois tipos de erro, o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Então, o erro tipo 1 é onde o seu indicador fala para você fazer alguma coisa, você faz essa coisa e não necessariamente foi a melhor decisão e você pode voltar. O objetivo ali é ter uma proteção. O erro tipo 2 é quando você simplesmente ignora completamente o seu indicador, e é ali que vem o grande problema, são as grandes perdas e os grandes drawdowns. Então, o grande objetivo das instituições é você ter o que a gente chama de a marca d'água elevada, ou seja, o seu foco é no principal. Quantos dólares eu tenho?
porque os percentuais fazem todo o resto do trabalho quando você tem um principal maior. E pouquíssimas pessoas entendem do que eu estou falando. Então, muitos, principalmente quando você tem um capital menor e você ali só foca naquele percentual, o 1% de esforço que você vai criar numa determinada conta, ele aumenta quanto maior for o seu principal. É óbvio, isso é matemática. Você vai falar, Renaud, que besteira. Eu sei que 1% de 100 mil são somente $1.000 e tudo bem, tá tudo certo. Só que esse mesmo esforço, ao fazer isso em cima de um capital base de 10 milhões, por exemplo, vai criar $100.000 com o mesmo crescimento marginal. E para você obter esse 1%, você tem um gerenciamento de risco que fica cada vez mais fácil de você poder fazer. Então esse 1%, ele vai ficar mais forte ao longo do tempo. Então quando você vê esse impacto matemático ali, dependendo do que você tem, as pessoas não entendem, certo? Que esse 1%, ele vai fazer muito mais, vai criar muito mais impacto em um principal maior. Aí você pode dizer a seguinte coisa, tá, Renan, mas se eu só tenho $1.000, não adianta eu correr atrás de 1%, eu preciso de percentuais muito maiores porque eu estou muito mais atrás do que o Druckenmiller, por exemplo. Mas esse é o pensamento errado. É muito mais importante você manter na maior quantidade possível de dias no mercado, né? O time in the market que as pessoas falam, mas fazendo com que o 1% marginal seja em cima de um principal maior. Até porque, se você ficar sempre num valor muito baixo e ter quedas grandes, esse principal cai e aquele 1% fica cada vez mais fraco. Então, se você tem ali capitais, por exemplo, de de $1.000, né? Você vai ter ali pouquíssimo dinheiro, $10.000, simplesmente vai ser trocado. Agora, você simplesmente num valor ali de 10 milhões, você faz 100 mil com 1%. Né? 8 milhões, você faz 80 mil com 1%. 70 mil. Então isso é muito mais significativo para você chegar na sua aposentadoria, né? Protegendo o principal, mais do que se preocupando com o percentual. Percebe? A gente inverte o seu relacionamento. E aquela regra do Warren Buffett, ela acaba entrando muito bem aqui, que é não perca dinheiro. O buy and hold não se preocupa muito com isso. Ele não se preocupa em não perder dinheiro. Ele se preocupa em simplesmente você garantir matematicamente que você está participando de todos os momentos do mercado, os bons e os ruins, mas sabendo que os bons vão suplantar os ruins em algum momento. Só que a grande questão é que quem de fato gerencia capital, milhões, bilhões de dólares, o foco é justamente os cálculos que vão contra você quando se trata de percentual, porque afinal de contas, a maioria dos assessores, inclusive, quando você tem uma queda ali de 20%, falam, tudo bem, isso é normal, é uma correção, tudo volta. E aí esquece que quando ele vê subindo de novo de 20%, ele tem uma sensação psicológica muito boa, porque o meu portfólio está subindo 20%, mas sem esquecer de uma outra coisa, ele caiu 20%. Mas o pior não é isso. Você não voltou ao 0 a 0. Os 20%, na verdade, não taparam o buraco que você fez, porque ao invés de 20, você precisa de 25 para recuperar o que você tinha. Se você cair 30, você precisa de 43. Não é para você ganhar 13 a mais do que você tinha antes. É para recuperar os 30 que você perdeu. São percentuais. Fica mais claro ainda quando você tem uma queda de 50%. Se você tinha 100 mil e de repente ele vai para 50 mil, não adianta você fazer 50% de 50 mil que você vai ficar com 75 mil. Você precisa voltar aos 100 mil que você tinha antes, então exige-se que você faça 100%. Isso é muito importante e a maioria das pessoas simplesmente esquecem. Mas isso daqui a gente está falando simplesmente de matemática. Talvez seja bastante óbvio o que eu esteja falando nesse exato momento. Só que a grande questão é, a sua vida ela não entra de acordo com crises. Você não sabe onde você vai ter a próxima bolha das .com que a gente teve em 2001, ou a grande crise de 2008, ou os drawdowns que nós tivemos em 2012 ou 2022, com uma queda de 15% na SP500, e se, nesse momento, você precisar de dinheiro. Então, quando a gente fala desse abismo aqui, dessas quedas que você tem, até levando em consideração
a década que aconteceu aqui entre a bolha.com e a crise de 2008, você teve literalmente uma década inteira que foi perdida. Você não voltou onde você estava antes, mesmo que você quisesse. E se você se aposentar nesse exato momento? E se você sacar além disso, além dessa queda? Então, muitos, ao verem o seu portfólio cair, eles também não sabem que aquilo é o fundo, lembra? Afinal, ninguém adivinha quando é o fundo. Mas você tem um medo que isso possa se perpetuar, porque ninguém sabia exatamente até onde o mercado iria na bolha.com. É fácil você olhar depois que aconteceu. A mesma coisa em 2008. Então, esse fator psicológico faz com que grande parte das pessoas, e eu tenho experiência nisso, porque eu trabalhei com milhares de americanos nos 50 estados vendo as suas contas de 401k que estão em buy and hold nesse momento e não precisa de assessor, e não precisa de nenhuma proteção, eles nem olham isso, simplesmente deixa aí o número, a maioria me falava assim, se Deus quiser no ano que vem esse número vai estar maior, desde que ele esteja maior do que nesse ano, para mim está tudo bem, eu estou ganhando dinheiro. Esse é o pensamento do americano médio e de muitos brasileiros, inclusive, vendo exatamente a mesma coisa. Só que a grande realidade é que se você quer se aposentar num momento como esse, você não sabe quando vem a próxima correção, principalmente com a volatilidade que nós estamos tendo agora, você acaba querendo sacar nesse momento. E é aí que você compromete totalmente a sua capacidade de poder se recuperar, principalmente quando você não tem mais essa renda, né? Então você destrói qualquer chance de respirar para voltar a fazer os juros compostos aí no longo prazo. E ainda tem um outro problema, que é a quantidade de tempo que as pessoas acabam abaixo das máximas históricas em determinados mercados. Então, por exemplo, estatisticamente já se mostrou que na SP500, 25% do tempo você provavelmente vai estar abaixo das máximas, ou pelo menos até 30% abaixo das máximas históricas. E até em títulos de longo prazo, você pode ficar até 16% do tempo abaixo, ou 30% abaixo das máximas históricas. Ou às vezes, né, quando você vê a volatilidade do Bitcoin, por exemplo, é quase 70% do tempo abaixo de 30% das máximas históricas. Então, como investidor buy and hold passivo, você tem que passar por isso, faz parte do jogo, faz parte do estômago, e a realidade é que todo mundo tenta ali colocar embaixo, né, do tapete, pagando com o seu tempo de vida, que não pode ser recuperado, rezando para que o mercado se recupere a tempo à medida que você vai precisar de capital. Esse que é o grande problema. Inclusive, existe uma das grandes estatísticas, né, que fala exatamente aquela máxima de o objetivo do buy and hold é você participar ao máximo dos melhores dias, porque quem participa dos melhores dias da bolsa tem ali, não lembro se é 70%, etc. Eu respeito, eu entendo que esse é o princípio matemático. Só que uma das coisas que as pessoas esquecem é que os melhores dias da bolsa, ou seja, dias que têm um alto percentual, certo? Porque o foco é percentual, o foco não é principal, o foco é percentual. Ao ter os melhores dias da bolsa, eles são colados com os piores dias da bolsa. Porque geralmente, quando você tem um grande drawdown no seu investimento, logo em seguida vem uma recuperação, né? Um V-shaped recovery, que a gente chama, recuperação em formato de V, e faz com que, às vezes, um dia a bolsa, né, um dos piores dias da bolsa, ela vai cair 5%, e no outro dia você tem os seus 5% de volta, entre aspas, porque ele não cobre os 5% anteriores, você precisa de mais de 5% para poder voltar para o jogo, mas digamos que ele faça 4,5%. Esses 4,5% são dos melhores dias da bolsa, porque ela subiu 4,5%. Mas você teve que tomar um tombo de 5% para poder participar dos melhores dias. Então, você acopla bastante os dias, os melhores e os piores dias. Nem sempre eles são absolutamente grudados, às vezes demora mais tempo, etc., mas muitas vezes eles são. E aqui que vem talvez o pulo do gato, né? Um dos estudos mais controversos para quem você mostra o tal do buy and hold, que mostra o que acontece com $1 que você investe em 1990, faz o buy and hold e você investe ali na SP500, né, com todos os dividendos reinvestidos, etc. O seu dólar de 1990 em 2026 no buy and hold viraria $40. Só que a grande questão é que
você tem um impacto gigantesco, e eu concordo, se você perder os melhores dias, né? Participar de todos, mas tirar os melhores dias. Se você pudesse fazer isso, lembrando, isso aqui é totalmente teórico, porque é impossível você simular isso daqui sabendo exatamente prever o futuro, mas obviamente é um teste para te mostrar como que teria sido. Mas perdendo ali os 25 melhores dias, justamente, isso aqui é um argumento para o buy and hold, porque de 40 você só teria 8. Então eu preciso do buy and hold, porque eu preciso fazer parte dos 25 melhores dias. Agora, os investidores institucionais focam muito mais no contrário, focam em tentar participar ao mínimo dos piores dias e participar ao máximo dos melhores dias, certo? Então, o que acontece? O estudo ele tirou ali os dois extremos. Eu não vou participar nem dos melhores dias, nem dos piores dias. E olha o que acontece. Você acaba tendo um ganho em cima disso. Claro, não dá para prever, certo? E você sai de 40 para 47, o que mostra que o peso de não participar dos piores dias é maior do que o de participar dos melhores. Só que agora vem a grande questão. Se você fosse um grande mágico e você pudesse prever o futuro, obviamente, e você tirasse os 25 piores dias e participasse dos melhores, olha o avanço que você cria. Você pula para $236. A grande questão aqui é que no investimento sistemático de trend following, você participa menos dos piores dias do que a sua participação nos melhores dias. E aí você fica entre os 47 e $236. Você vai conseguir os 236? Ele é impossível. Mas um edge em cima dos 40, você ao longo do tempo consegue matematicamente, desde que você tenha, obviamente, o sistema correto. Inclusive, o foco sobre o percentual que você tem em vários tipos de investimento, isso aqui talvez chame bastante a sua atenção, né? Eu já mostrei em capítulos anteriores, mas quando você tem duas estratégias, onde uma delas você faz o buy and hold, representado aqui em vermelho, e comparado com a estratégia laranja, onde você tem uma gestão institucional de risco macro, certo? Você tem o mesmo resultado aqui teórico, né? Vamos dizer que os dois são em 3 anos e ambos os portfólios têm um retorno médio anual de 50% ao ano. Só que o primeiro deles, tendo um drawdown, ele caiu de 100 mil, foi para 50 mil no ano 1, mas depois ele teve 100% e 100% novamente, média de 50%. A outra carteira, gerenciando, ela não teve retornos tão grandes quanto a outra, foram 50%. Mas, ao mesmo tempo, ela não teve o drawdown, ela não participou dos drawdowns e teve ganhos menores. Você vê claramente como o fato de você ter um principal maior, o efeito do percentual foi também maior, fazendo com que mesmo as duas estratégias, tendo 50% de retorno médio anual em 3 anos, a estratégia com o gerenciamento institucional de risco macro teve quase 60% a mais de capital do que a outra. E aí talvez responda a sua pergunta de por que você paga 2,20, 3,30 para alguém não bater a SP500. Talvez a resposta seja porque tem muito mais dólares nessas contas do que a do investidor passivo de buy and hold, que é a maioria do retail, que é o varejo. Então isso aqui é bastante controverso e é bastante contraintuitivo, porque ele exige que você tenha algo ativo. E aqui eu não estou falando de você fazer stock picking e não estou falando de você prever o futuro. Existem formas ativas de gerenciamento institucional de risco macro de você fazer exatamente isso. Inclusive, a gente compartilha o que nós fazemos, né, no nosso próprio QR Code aqui em cima, e você pode ver, começar gratuitamente, ou mesmo fazer parte e entender como que nós fazemos movimentos dessa carteira macro, acompanhando os movimentos e tentar ficar exposto o máximo possível, mas protegendo nos poucos momentos onde você tem um recuo para participar o menos possível das quedas. E aí você tem, voltando aqui, existe uma loteria que infelizmente, que é ruim, que é o quê? Algumas pessoas, dependendo da sua faixa etária, vão se aposentar num momento onde é ruim para o mercado naquele momento, que é o mercado onde geralmente você simplesmente é pedido para esperar o famoso buy and hold.
Mas a aposentadoria não pode esperar o mercado voltar e ficar simplesmente rezando, né, esperando ali a próxima gestão mudar, ou a guerra do Irã terminar, ou sei lá, alguma coisa que vai ser a grande preocupação do momento, né? Existir os tarifaços, depois você tem ali o Irã, depois pode ter algum outro problema com a China, depois alguma coisa que aconteça no Brasil, ou uma mudança de regime, ou algo que vai fazer com que isso afete os seus investimentos que não tem nada a ver com você, e a maioria das pessoas vai ficar completamente passiva. E estatisticamente, 25% delas, uma em cada quatro, vai passar um quarto da sua vida inteira a 30% abaixo da média histórica. Esse é um sério problema. Porque se nesse momento você tiver ali quase 25 anos da sua vida que você está abaixo do nível d'água, você fica com dó de sacar. Você precisa do dinheiro, mas você sente uma dor imensa, porque ao invés de $1 milhão, você tem $700 mil. E você quer esperar voltar para $1 milhão, fazendo um percentual maior do que você perdeu, e você não tem controle sobre quando que isso pode vir, e não consegue proteger o seu principal. Esse é um dos grandes problemas. Então, o tempo não consegue ser recuperado. O dinheiro, sim, principalmente, e ele pode ser acelerado, principalmente se você tiver mais principal na sua conta, mesmo que você tenha um retorno menor em percentual. Esse é o grande problema da comparação de percentuais. Então, a gestão de risco institucional, macro, faz você gerenciar o tempo de vida e prolongar o máximo possível para que você tire o maior medo que existe hoje dos aposentados, que é de viver mais do que a sua aposentadoria. Então são duas abordagens que acabam tendo esse contraste, onde é praticamente um consenso de todo mundo que você precisa fazer o buy and hold, etc. E você nunca sabe quando vem o próximo drawdown e você simplesmente vai ter o estômago, né? Ou não vai abrir a sua conta de brokerage porque você não quer ver aquele número feio, porque isso volta sozinho, certo? Sendo que você pode justamente ter uma gestão de risco macro e, obviamente, ter um sistema sem emoções, sem prever o futuro, mas adaptando com regras para que você possa reduzir os impactos dos drawdowns. Não é evitá-los completamente, porque isso é impossível. Afinal de contas, vamos participar de alguns dias ruins, mas não todos. E é importante não participar necessariamente dos piores, ou pelo menos de alguns. Mas é importante também, apesar de que você não vai pegar sempre os melhores dias, você participar da maioria deles. É esse delta, essa diferença que faz com que você tenha mais principal na conta e que quanto mais o tempo passe, você precisa de um menor percentual para ter mais dinheiro. Isso é totalmente contraintuitivo e eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre esse assunto. Inclusive, talvez uma das coisas que você pode colocar no seu radar, e muitos falam, né, do Sharpe Ratio, etc., em relação ao retorno, mas uma métrica interessante é o índice Kalmar, que é o quê? Você focar, talvez os investidores institucionais, eles focam no comparativo do seu drawdown em relação ao seu risco num determinado período. Então você vê o drawdown máximo daquele ano, inclusive no portfólio Omnimacro no ano passado, quando o SP500 no buy and hold chegou um momento, desculpa, nesse ano, nesse exato momento que nós estamos aqui, ele chegou a ter um drawdown de 7,77%, quase 8% de drawdown que você teve que segurar. E se você precisasse de dinheiro em maio, por exemplo, a SP500 não era sua amiga. No nosso caso, o nosso drawdown máximo foi 0,5%. Continua sendo um drawdown, mas bem menor. E isso permite que você guarde o seu principal e possa respirar e voltar a partir de um patamar maior. Percebe? Percentuais enganam muito. O grande objetivo não é o percentual maior, mas sim ter mais dólares na sua conta, ou reais, ou seja lá, ou euros, né, dependendo de onde você esteja falando, ao redor do mundo. Então, os mega fundos de Wall Street que dominam a indústria, eles também fazem o quê? O dimensionamento dinâmico e controle de volatilidade. Você vê o quão volátil é um determinado ativo e você adapta a vela do barco baseado nas condições macro. É exatamente o que nós fazemos, inclusive o que eu faço com o meu próprio portfólio hoje. Então, e existem os momentos, como aconteceu com a Nasdaq durante 15 anos, que você vai criar um mergulho, que você vai ficar ali, esperando voltar aonde você estava antes. A SP500, ela vem se mostrando menos suscetível a ter essas disrupções
que durem anos, mas e aí? Você sabe exatamente quanto tempo ela vai durar? E você está disposto a saber o quão baixo ela vai? Esse talvez seja um grande problema. E isso não tem nada a ver com tentar adivinhar o fundo ou o topo. Então, essa talvez seja uma das equações que 99,9% dos investidores não fazem, mas que as famílias de alta renda e investidores institucionais com certeza fazem. Eles focam no principal mantido no pico, o máximo possível, e fazem juros compostos, mesmo que menores. Mas o retorno nominal é exponencial. Essa talvez seja a parte mais importante. É você saber que grandes fortunas, quando fazem 1%, têm um impacto bem maior do que o seu 1% em cima de 100 mil dólares, que são somente $1.000. 10 milhões fazem 100 mil dólares com o mesmo 1%. E você consegue obter 1% com uma grande segurança. Então o ganho marginal por 1% é exponencialmente maior. Isso talvez mude um pouco a sua forma de entender gestão de risco e entenda que os retornos estão muito mais focados com o drawdown do que, de fato, com os retornos nominais, percentuais, né, de carteiras lindas que fazem 30% ao ano, né, como do próprio Druckenmiller, né, que fez isso e nunca teve um ano negativo nos seus 30 e poucos anos ali de carreira. Mas não somos o Druckenmiller, certo? Aqui a ideia é que você se aposente tranquilo, a tempo, certo? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, e mesmo que seja mais polêmico, né, ou até tem comentários sobre o buy and hold, provavelmente vai ter vários comentários negativos aqui, não tem problema, mas você pode usar o nosso QR Code para entender exatamente como que nós gerenciamos capital, o nosso próprio capital dessa forma, e como que isso pode, na verdade, matematicamente, quando bem gerenciado, você pode ter um resultado bem melhor, em principal, do que o buy and hold.